Exporvisões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Estamos ouvindo ao fundo um trecho do frevo Jacaré Voador, do grande cavaquinista e compositor pernambucano Antônio da Silva Torres, mais conhecido como Jacaré. Pedro, de alguma forma você já falou isso ao longo dessa conversa, tem uma centralidade muito grande quando se fala de música popular nas manifestações urbanas. E quando se fala de música popular e se fala das manifestações urbanas, a gente acaba chegando nas capitais. E aí dá essa impressão, por exemplo, que quando a gente fala de música popular brasileira, a gente está falando de música do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, por conta das rádios, enfim, da própria história da consolidação do mercado cultural no Brasil. Eu queria saber, na tua pesquisa, no teu trabalho sobre a memória do cavaquinho brasileiro, como é que aparece a diversificação do instrumento ao longo das diferentes regiões do país, nem que seja pela origem de cada um desses músicos, para a gente tentar pensar também como é que esse cavaquinho de fato aparece como um instrumento presente em termos nacionais. De fato, a gente vai ver que a maior parte das gravações oficiais, né, botar assim entre aspas, são feitas nas grandes capitais. Porém, como você também falou, há muitos músicos que vieram do norte, nordeste, sul, para as grandes capitais para gravar e para tentar uma vida. Isso aí é uma conversa muito bacana, assim, que a gente encontra até em músicas de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, etc. Eles narrando essa coisa de vir do nordeste pro sudeste para tentar. Então, como você falou, tem a ver com essa coisa da indústria cultural, né? Indústria fonográfica. Porém, isso é muito interessante que tem aparecido músicos de vários sotaques diferentes. Então, a gente consegue reconhecer até na composição, na forma de fazer a sua música, músicos do Nordeste, músicos do Norte. Então, a gente vê que a memória do cavaquinho, ela sempre teve o Brasil todo ali em volta. Pena que a gente conheceu mais a parte sudeste. E isso, além disso, assim, pensando em gravações não oficiais, né, gravações caseiras, isso tem atraído outros familiares, outros músicos também, a colaborarem com materiais informais. Então, por exemplo, tem um amigo, João Paulo Albertin, que fez uma pesquisa sobre o Seu Cláudio, que é um cavaquinista pernambucano, que está mandando material para mim também. Então você vê que é uma linguagem totalmente diferente. E aí você vai dando uma olhada geral, você vê que o cavaquinho é como um sotaque mesmo, estava presente em cada região do país, de várias formas, assim. Isso tem chegado, assim, como você bem falou também, para mim, eu estou sendo meio que um centro assim de recepção dessas coisas, de forma muito agradável, assim, muito, muito boa. Assim, você vê que a linguagem do cavaquinho é muito, muito maior do que a gente pensava, que a gente conhecia. Pedro, nós começamos a falar aqui sobre a importância do cavaquinho no Brasil e como é que ele está aí fora. Como é que mundo afora o cavaquinho é visto, tocado? A gente tem informações de que o cavaquinho tem sido um instrumento muito procurado na Europa para grupos de choro, de samba, no Japão também. Quais são as informações que você tem desse instrumento fora do Brasil? E também contar um pouco da tua experiência quando você teve a oportunidade de viajar para fora também e tocando cavaquinho. Bom, é interessante a gente falar que o cavaquinho, né, esse instrumento, atualmente, a gente encontra em vários lugares do mundo. Agora, o cavaquinho que a gente toca, aqui a gente chama de cavaquinho brasileiro, pela forma de construção,
Atualmente ele é construído de uma forma particular, diferente de Portugal, diferente de outros lugares, e o repertório também. É um repertório muito próprio, assim, ele criou, tem uma vida própria. E eu vejo muito o cavaquinho brasileiro se espalhando por conta de clubes de choro, né? Espalhados, que o choro cada vez mais tem sido uma música apreciada pelos europeus e pelos estrangeiros em geral. Então você vai ver, tem clube de choro em diversos países. E antes disso também, eu acho que o cavaquinho já tinha sido muito divulgado através das escolas de samba, que a gente sabe que tem registro de escola de samba em outros países do mundo também. E no ambiente das escolas de samba, o cavaquinho é indispensável. Então, eu acho que são dois grandes polos aí de divulgação do cavaquinho brasileiro. Agora, nas minhas viagens é muito bacana, assim, porque quando eu sempre viajei a trabalho, né, para tocar ou para apresentar alguma coisa, majoritariamente nesses dois ambientes, tanto no samba quanto e mais do choro, na verdade. Então, as pessoas estão muito interessadas de saber quem são, quem foram, né, os músicos, onde comprar material, onde conseguir material. Então, eu acho que os dois grandes polos assim tem a ver justamente com os gêneros que mais divulgam esse instrumento, que é o samba e o choro, através dos clubes de choro e das escolas de samba, e também até rodas de samba, que é uma coisa que tem se espalhado muito. Outra coisa, de gêneros populares, que eu vejo muito, eu acho que em Paris talvez tenha mais, o Beto talvez saiba melhor que eu, são os forróis. Né? Tem muito grupo de forró e os gêneros como o baião, o shot, usaram cavaquinho em suas formações também. Eu acho que isso pode ser um pequeno polo de divulgação do instrumento. Estou pensando aqui, a gente começou falando um pouco da história do instrumento, das origens do instrumento, e aí eu queria saber qual é a tua visão do momento contemporâneo do instrumento enquanto desenvolvimento dele, de possibilidades, perspectivas, os caminhos que o instrumento vem tomando atualmente. Eu acho que a internet tem sido uma grande ferramenta assim, de troca de informações do cavaquinho, em âmbitos gerais, assim, seja qual for o estilo, seja qual for a maneira que se quer tocar. A entrada na universidade deu uma outra visão para os próprios cavaquinistas também. Na universidade, o cavaquinho tem tocado um repertório diferente e isso tem se espalhado. Assim, eu acho que eu somo essas duas coisas, a universidade com a internet. Pode ser bacana de a gente pensar nisso, assim, porque a universidade quebrou algumas barreiras, né, em relação a repertório, em relação a estudo, a própria memória do cavaquinho brasileiro. Eu posso afirmar que ganhou mais força na universidade pelo contato com a pesquisa acadêmica, contato com as formas de coleta, metodologia de coleta de dados, etc. E a internet como uma ferramenta. Eu vejo que o cavaquinho cada vez mais tem ampliado o seu repertório, tem quebrado barreiras, tem se cada vez mais também explorado, até na música contemporânea, buscando efeitos diferentes, sonoridades diferentes. E vejo assim, uma coisa que eu sempre falei para os alunos, para os amigos, eu vejo o cavaquinho como um instrumento musical, assim, um instrumento de fazer música. Eu acho que a gente está indo por esse caminho, assim, a gente tem um instrumento que ficou estigmatizado por muito tempo, né, nos gêneros populares e tal, mas eu acho que agora as porteiras estão se abrindo e os próprios cavaquinistas estão já pensando de forma diferente esse instrumento de fazer música, que pode fazer qualquer tipo de música. Pedro, nas suas pesquisas, você encontrou em algum momento um período, uma década, um ano, em que você tem muitas gravações de cavaquinho? Olha, como eu falei, acho que em 1927 a gente tem a mais antiga gravação. E o cavaquinho foi sendo gravado como solista, né? Pensando como solista, porque como acompanhador ele já vem sendo gravado desde a primeira década de 1900. Mas como solista em 1927. E aí a gente vem o cavaquinho solando de vez em quando, poucas vezes. E aí eu acho que chega 49 ou 48,
surge o fenômeno chamado Valdir Azevedo, que, assim, sem dúvida, ele foi o grande expoente do instrumento, tanto em relação à composição, assim, que ele tem muitas composições, muitas músicas para cavaquinho, quanto a explorar técnicas e sonoridades do cavaquinho também. E esse camarada foi um sucesso estrondoso na época, que bateu recorde de vendagens e tal. Tem até histórias que o Delicado, que é um baião que ele gravou, que é dele, foi muito gravado por orquestras do mundo todo. Então, nessa virada aí, da década de 40 para a década de 50, eu encontro muitas gravações de cavaquinho, como solista. É interessante ver que tem acho que é de 51 ou 52, uma gravação da Hebe Camargo, cantando a música chamada A Moda Agora é Cavaquinho. E aí eu reparei também que nessa década de 50, muitos multi-instrumentistas também começaram a usar mais o cavaquinho como instrumento principal para gravações como solista. Então a gente tem o Garoto, que já havia gravado com cavaquinho anteriormente, mas passa a gravar mais. O Darli Lousada, como a gente falou, era um violonista, mas também gravou de cavaquinho. O Zé Menezes, que também conhecido multi-instrumentista, gravando com cavaquinho. Então a gente vê que o Valdir Azevedo meio que abriu assim uma nova onda de cavaquinistas como solo aí nessa época. Pedro, você quer encerrar tocando um trecho de algum compositor contemporâneo? Boa. Isso aí de quem é, Pedro? Você conhece? Essa música é do Gilberto Vieira, grande músico, historiador, amigo nosso. Valeu, obrigado pela homenagem. Gente, é isso. O cavaquinho se espalhou, em cada canto foi utilizado de um jeito, mas sempre sendo fundamental para a nossa cultura popular. E agora, no século XXI, ele busca alçar novos voos, graças a uma garotada que vem estudando o instrumento. O Pedro Cantalice é um deles. Digamos que estão reinventando o cavaquinho sem deixar de manter as tradições musicais que estão intimamente ligadas a ele. É isso. Quanto mais lugares o cavaquinho chegar, melhor para a nossa cultura. Pedro, muito obrigado por nos contar a trajetória desse instrumento fantástico e compartilhar com a gente sobre o seu brilhante projeto da memória do cavaquinho brasileiro. Um grande abraço. Minha gente, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por poder estar trocando essas ideias e essas informações com vocês. E eu acredito que a gente está sempre aprendendo também. E eu convido a todo mundo a visitar nosso canal no YouTube, Memória do Cavaquinho Brasileiro, porque é interessante a gente entender que o algoritmo cada vez divulga mais se tiver mais inscritos, mais visualizações. Então, quem puder, chega lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, digitar Memória do Cavaquinho Brasileiro e chegar com ideias também, sugestões e críticas, será sempre bem-vindo. Então, muito obrigado, Romney, muito obrigado, Gilberto, e todo mundo envolvido nas Porvisões. Um abraço e até a próxima. Terminamos assim mais um episódio do Exporvisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!